Caríssimos fiéis, seminarista Rafael, podemos assentar um momento. Nessa oitava do Santo Natal, em que meditamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, houve um santo que entregou a sua vida pacificamente a nosso Senhor. Seu nome é Santo Tomás, São Thomas Becket, arcebispo de Cantuária. Ele que buscava uma vida de grande santidade desde o início. Estamos falando de 1117 em Londres. Tinham pais profundamente religiosos que buscaram dar a melhor educação para o seu filho. Ele então foi educado junto à corte do rei de Londres, da Inglaterra. E lá estava também o filho do rei, Henrique, que seria, a princípio, seu amigo, mas no futuro haveriam grandes desavenças, porque Henrique se tornaria o rei da Inglaterra e o nosso Tomás se tornaria o arcebispo. O confronto que muitas vezes nós veremos na história entre o poder temporal e o poder da igreja, o poder eclesiástico. Essa luta em que muitas vezes o mundo, o século, quer mandar, quer doutrinar, quer ensinar, quer estar acima da igreja nas coisas que competem à religião, nas coisas que competem a Deus. Grande parte dos momentos de crise da humanidade foi quando o homem quis mandar na instituição divina que é a igreja, não querendo obedecer aos seus legítimos pastores. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse, que nós devemos observar. O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Assim deve também o mundo imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando busca, pelo contrário, se utilizar da religião para fazer a sua vontade, é que nós temos as grandes calamidades da história. Pois bem, as duas histórias desses dois homens vão se cruzar após Henrique assumir então o reinado na Inglaterra, vai nomear nosso Tomás como chanceler. Ele que tinha fama de ser homem reto, homem puro, homem de grande piedade, sobretudo de grande justiça, amante da verdade, foi então nomeado, com muita dignidade, para esse cargo de chanceler. E assim não foi apenas uma, mas várias as vezes em que houve esse embate, em que Henrique buscava fazer as suas escolhas com relação à vontade, à sua vontade, contrárias à vontade de Deus, à vontade da igreja. Então essa disputa entre igreja e Estado. Certa vez, a luta ficou mais acirrada, quando então o rei decidiu e quis nomear os arcebispos do seu reino. Temos então uma intervenção do Estado na nomeação daqueles que seriam os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que não pode ser aceito, o que seria, de fato, uma submissão total da igreja ao mundo. E assim, São Tomás foi totalmente contra essa nomeação. Tivemos então o início desses conflitos. Tomás se opôs energicamente à ação da coroa, fazendo valer os direitos da igreja, o direito da mitra, mesmo que funcionário do governo não quis ficar do lado do governo quando viu ali a injustiça, quando viu que a nomeação dos pastores deve-se à igreja, a mitra, àquela que compete as coisas do bem espiritual, que estão fora do tempo. Pois bem, o rei não aceitou esse não, essa negação da igreja sob a influência do Estado. E cada vez mais aumentou essa disputa entre igreja e Estado, a tal ponto que o nosso São Tomás teve que fugir para a França. Foi bem acolhido na França pelo rei católico, diante de tamanhas desavenças que ali haviam ocorrido, e foi, então, acolhido também pelo Santo Padre, o Papa, que confirmou a sua nomeação para ser o arcebispo de Cantuária, de estar ali,
defendendo os direitos da igreja diante do imperador, diante do rei. Após essas desavenças, eis que o rei Henrique e nosso Santo Tomás sentam e colocam as suas diferenças de lado. Por mais que o rei o visse como contrário às suas vontades, a amizade de infância teve o seu peso. Fizeram, de certo modo, as pazes apesar das diferenças. Muitas vezes, a igreja ela vai lutar pela verdade, pela justiça, mesmo que isso implique combater governantes. Nem sempre queremos uma igreja que esteja totalmente envolvida com a política, mas quando nós temos situações de calamidade, de escândalo, de certas opressões, a igreja vai se posicionar em defesa da verdade, em defesa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que então o nosso arcebispo, com toda a franqueza, com todo o seu dever de Estado, defende os direitos da igreja, e isso deixa o rei Henrique muito triste. E eis que ele faz uma murmuração. Nós muitas vezes murmuramos. A murmuração denota uma falta de perfeição na vida espiritual. É um pouco do orgulho e da soberba, o murmurar, o reclamar quando a minha vontade não foi realizada. Então, o rei faz a seguinte murmuração: será que no reino não há nenhum homem que possa dar fim à vida deste bispo? Ele não ordenou, ele murmurou, ele reclamou que o arcebispo colocava empecilhos no seu reinado, no seu governo. Essa murmuração foi ouvida pelos seus súditos, que secretamente se organizaram e foram até a catedral do nosso santo para martirizá-lo. Estava ele então rezando quando os sacerdotes viram que se aproximava uma grande esquadra de soldados. Atemorizados, quiseram fechar a igreja. Mas, semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo, neste ponto, São Tomás não fugiu. Disse pelo contrário: a igreja não é uma fortaleza de guerra, mas o local da conversão dos homens. Se estes querem entrar, que entrem. E então, vestiu-se como preparado para o martírio, entrou em oração e os soldados adentraram a igreja. Chegando então ao presbitério, ele, diante daqueles soldados, reconheceu que estava ali o momento da sua morte e disse que não iria fugir e que não iria retirar as suas palavras. Toda a defesa à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nem que isso lhe custasse a vida. Antes de terminar as suas palavras e as suas orações, foi então martirizado pela espada, de modo que o seu sangue escorreu sobre todo o altar. Ao saber da notícia, o rei Henrique ficou profundamente triste. Ficou prostrado, imóvel, durante dias e resolveu fazer penitência. Fez uma peregrinação em jejum por mais de 3 dias, sem nada comer e descalço, vestindo trapos, mostrando assim um arrependimento por aquela murmuração. Não era da sua ordem, não era da sua vontade o martírio do seu amigo, porém opositor na política e nas coisas do Estado. Não era essa a vontade dele, mas a sua murmuração, a sua reclamação fez com que os seus súditos movessem o martírio de São Tomás. Passou um dia inteiro de joelhos no pé do túmulo de São Tomás, fazendo ali penitência e pedindo perdão dos seus pecados. Se converteu. O martírio de São Tomás serviu para uma conversão sincera de rei Henrique. E os próprios algozes, que também fugiram, porque caíram no total descrédito da sociedade, ousaram assassinar o arcebispo, também se arrependeram e tiveram boa morte. De toda essa história do nosso santo, fica para nós 2 mensagens. A primeira é o problema das murmurações. Sobretudo os pais diante dos filhos, quantas vezes, no momento de ira ou numa contrariedade da vontade, vão murmurar, vão expressar algo, dizer palavras que de fato não são sua vontade, mas é por efeito da ira.
E isso muitas vezes escandaliza os filhos, que nem sempre vão ter esse discernimento. Muitas vezes as murmurações, as reclamações gerarão fofocas, né? Gerarão problemas em família, problema no serviço, em muitos outros locais. Nem tudo deve ser falado, e muito menos as contrariedades devem ser expressadas por palavras. Por isso que a pessoa que tem uma vida de piedade, uma vida de penitência, ela consegue resistir bem às contrariedades do mundo. Vai ter a virtude da fortaleza. É um dos sinais da graça, da santidade, a pessoa estando em alto grau na vida espiritual, é viver bem as contrariedades desta vida sem reclamações. Ela já superou, por assim dizer, né, muitos graus de penitência e de renúncia. Entende que se o próprio nosso Senhor Jesus Cristo teve desavenças, foram contrárias à sua vontade, né, o que será também de nós. E uma outra mensagem é justamente a tranquilidade e o pacifismo de São Tomás. Nós temos que ter essa paz dentro dos nossos corações, mesmo nas tribulações. Nada pode nos perturbar. Se estamos, na verdade, se estamos caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo, temos que ter essa tranquilidade. Estar dispostos a tudo sofrer e padecer por amor de nosso Senhor. Não negociar a verdade em busca das amizades, mas pelo contrário, converter os homens na defesa de nosso Senhor Jesus Cristo. São Tomás, então, interceda por nós, para que sejamos firmes na fé e que tenhamos toda a caridade na busca da conciliação e da conversão dos homens para nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.